Bora gravar mais um Afiado Cast. E hoje estou aqui com o doutor Humberto Ibrahim, mas para mim é o Beto, que é um amigo pessoal, empresário e dentista. Obrigado pela presença, seja bem-vindo ao programa. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Primeiro, o que levou você a escolher fazer odontologia? Luiz, quando eu era menino, lá em Santo Antônio da Alegria, eu queria fazer oceanografia. Lembra que eu te falei disso? Verdade. Mas na minha época, cara, você falava dessas outras profissões, não ia, né? Então era ou odontologia, ou era medicina, ou era veterinário, ou advogado. E na época eu fiz um estágio com dentista, me apaixonei e aí virei dentista. Foi uma coisa que eu decidi uma vez só, não fiquei trocando, entendeu? Que legal. E eu entendo que esse mundo da odontologia existem várias especialidades. Sim. Né? E como foi que você escolheu a sua especialidade e qual é a sua especialidade hoje? Luiz, hoje a gente lá na Rafael Odontologia, nós temos 3 especialidades principais, que uma linka com a outra, né? Que é a parte de ortodontia, com Invisalign. Nós temos um implante dentário, né? E a parte de lente de contato, faceta, que é ligada com estética dental, né? A gente está falando de reabilitação, paciente com perda de dimensão vertical, e a gente reabilita ele esteticamente. Que legal, que legal. E o que levou você a escolher essas especialidades, assim? Como foi, assim, eu sei que quando a gente está trabalhando no dia a dia, né? Uhum. Você foi conhecendo alguns caminhos, mas o que te levou a escolher isso como especialidade aí dentro? Luiz, além daquela questão de ser apaixonado, porque assim, a gente realiza sonho, né, cara? E sonho é uma coisa que não tem preço. Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem vergonha de sorrir. Às vezes fala com a mão na boca. Eu conheço vários. E aí, quando a gente percebeu a demanda disso, eu quis que isso não saísse do meu controle. Então, hoje, toda essa parte lá na clínica sou eu que faço. Então, eu dou total apoio pro meu paciente, ele não fica desamparado. E seja no final de semana ou feriado, eu tô aqui para atender. É a parte de sonho, cara. Quando você trabalha com sonho, é maravilhoso. Quantas vezes eu vi gente chorar por causa de um sorriso lá na clínica. Que legal. E a gente conseguir mudar isso. Você sabe que eu gosto muito quando a gente fala disso, né? Sobre propósito. Uhum, né? Então, assim, hoje você tem isso como propósito. Sim. É muito comum quando a gente vai falar sobre a carreira de alguém que as pessoas foquem muito em dinheiro. Uhum. E eu falo que o dinheiro, ele é meio, Sim. ele não é fim. Sim. Né? E a gente tem que ter um propósito na vida, e é Sim. bacana que isso deixou muito claro com a sua frase, que isso é um propósito que vocês têm hoje, né? Sim, eu pratico isso muito quando eu vou para a Amazônia. Você sabe do trabalho que eu faço na Amazônia. Verdade. Né? Eu já tive em comunidades ribeirinhas na Amazônia, atendendo, inclusive, tribo indígena eu ainda não consegui, porque a FUNAI me proibiu de entrar. Mas eu já tive várias vezes lá e eu sei o quanto aquele pessoal precisa. E a gente tem um projeto aí, que legal, para esse propósito aí. Que legal. E eu espero conseguir contribuir para que a gente consiga Bacana, tirar do papel. Luiz. Legal. Que bacana. Conte comigo para isso. Vamos embora, Luiz. Bom, hoje você, além de dentista, é um empresário, Sim. Né? Você tem uma clínica, Sim. Certo? Como que funciona hoje sua clínica hoje? Luiz, praticamente a parte dos meus pacientes, quem atende sou eu. Né? Eu me responsabilizo por toda a demanda de paciente meu. Eu desisti dessa coisa de trazer outros profissionais para trabalhar comigo e pagar porcentagem. Acho que não é uma coisa que traz tranquilidade para eu como dono de clínica. E o consultório que fica vazio, eu decidi fazer uma parte de coworking. Então eu atendo meus pacientes, eu me responsabilizo pelos meus pacientes, tá? E toda demanda fora de mim que eu não atendo é para alguém que eu cedo um espaço e ele paga aquele espaço para atender na minha clínica e eu estou desenvolvendo um coworking lá. Que legal. Você acredita que isso pode vir a ser o futuro da profissão hoje? Até como empresário, né? Que você tenha, porque a gente já viu o cowork funcionando para uma parte empresarial, mas eu entendo que é relativamente novo entender isso no ramo de odontia, né? Como que você vê isso? Você acredita que isso seria o futuro de uma profissão? Então, Luiz, a gente percebeu isso como uma tendência da odontologia. O que acontece? Você imagina um dentista que ele não tem um local para atender?
ele pode ir locar aquele o local que ele está atendendo aquele paciente dele, ele recebe integral o valor que ele considera importante para aquilo que ele está fazendo e paga só o aluguel das horas que ele utilizou. Então vamos lá. Acaba sendo mais justo, né? Não, como é que fala? Vou dizer libertador. A ideia como é que eu vou dizer para você? Sanadores. Então imagina, eu sou um dono de uma clínica. Se eu tenho alguém atendendo lá para mim e eu pago porcentagem, se ela for 2 vezes por semana lá, eu já criei vínculo com essa pessoa empregatícia. Eu já vou correr um outro risco. Ok. Esse dentista que ganha porcentagem, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele vai ganhar. Entendi. Né? E aí, o que acontece? Pode continuar. Então, o que acontece? Esse paciente, esse dentista que está atendendo lá, Luiz, ele nunca está satisfeito com ganhar porcentagem, porque ele acha que ele pode ganhar mais. O dono da clínica, ele corre o risco de perder aquele paciente. Eu já vi vários casos de profissionais que atendiam para outros consultórios puxar esse paciente para atender para ele em outro lugar. Uhum. Então a gente consegue tirar essas questões do dono da clínica. Por exemplo, eu não faço harmonização facial no meu consultório. Eu, Humberto. Mas eu tenho uma dentista que faz. O que eu faço? Eu passo esse paciente para ela atende o paciente, cobra o preço dela, leva a maquininha dela, tá? Uhum. E ela me paga o espaço que ela usou como aluguel. Então eu não tenho vínculo com ela, eu não perdi o paciente daquilo que eu não faço. A dentista está satisfeita porque ela cobrou o preço que ela quis, você entendeu? E atendeu o paciente como se fosse dela. Então, cara, para mim, é uma clínica que eu tinha um consultório parado lá agora e eu não tenho mais. Ele funciona. Ele funciona sem eu ter preocupação. O paciente não é meu. O paciente é da dentista que está atendendo. Então, por exemplo, você imagina, você é um recém-formado. Você prefere se submeter a essas clínicas populares ou essas franquias ganhando uma miséria, que é o que o dentista recém-formado ou que não tem atender se submete, ou você criar uma página sua profissional, captar paciente e alugar uma clínica de acordo com o teu gosto para atender aquele paciente e receber integral? Faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Lógico, a gente está criando um ambiente para que esse profissional se valorize como profissional, não se submeta e que os donos de clínica também fiquem tranquilos. Por exemplo, se eu depender só de mim, tem algumas questões, você sabe que eu já passei por problemas de saúde e se eu não estou lá atendendo, o negócio não anda. Então eu preciso, cara, estar sempre preocupado em atender. Mas se eu tenho algumas salas de coworking, eu posso viajar. Exato. Eu preciso ter uma secretária para recepcionar esse dentista lá, ok? E eu posso falar para minha esposa, vamos passar uma semana fora? Eu saí, a minha clínica continua girando com os aluguéis das salas, tá? E eu não tenho que ficar preocupado porque eu tô viajando e eu não tô ganhando nada. Então, assim, eu tô construindo hoje para mim, Luiz, um negócio. Hoje eu tô já com quase 30 anos de formado. Daqui a pouco eu não vou ter o gás de atendimento que nem eu era mais novo, que você forma com a faca nos dentes. E eu preciso começar a criar uma outra via de renda passiva que não dependa de mim. Só que eu não quero fazer isso com outro profissional trabalhando para mim. Que é o mercado. Entendeu? Perfeito. E me fala uma coisa, quando vai um profissional lá, ele tem a opção dele levar os equipamentos dele e ele também tem a opção dele poder utilizar algum equipamento seu e você precifica isso em cima? Como funciona isso? O que acontece? Nós temos um site, né? E esse profissional ele entra no site. No site eu tenho discriminado lá o que ele quer. À medida que ele vai escolhendo, ele vai aumentando o valor do aluguel dele. Então, por exemplo, eu tenho um scanner intraoral lá. Ele vai precisar usar o scanner. Então, na hora que ele colocar o scanner, tem o preço do aluguel do scanner. Ele vai precisar de eu só não ofereço lá, por exemplo, materiais de consumo. Então, resinas. A gente tem N tipos de resina no mercado. Eu não tenho como ter um estoque de N tipos de resina. Então, o material de consumo, que é material de moldagem, que é implante, essas coisas, a gente se isenta, porque isso ele tem que levar. Mas instrumental e equipamento, nós colocamos uma lista e ele vai reservando. Já foi naquela sorveteria que tem os toppings? Que à medida que ele vai escolhendo, vai aumentando? É a mesma coisa. À medida que ele vai escolhendo o que ele quer, vai aumentando um pouquinho o aluguel.
E qual que é a nossa ideia? A gente, lá na clínica, a gente resguarda o dentista. Então, por exemplo, eu não tenho a resina que ele quer, mas eu tenho uma resina lá que pode atender. Caso ele tenha esquecido, eu vendo para ele. Ok. Então eu vendo ali para ele. Vamos supor, você é um dentista, vai fazer um implante lá. Agendou um paciente seu, você vai fazer um implante lá. Chegou lá, você esqueceu o seu implante. E sem o implante, você não faz a cirurgia. Nós temos lá o implante da nossa marca, com o nosso kit cirúrgico. Eu falo, eu tenho isso aqui, para você não ficar sem atendimento. Sim. Aceita? Se ele Sim. aceitar, ele paga o implante, paga o aluguel do equipamento que ele vai ter que usar para instalar aquele implante, e aí a gente dá uma resguardada, mas eu não posso garantir para ele que eu vou ter o material que ele quer de preferência. Então ele está livre para negociar o valor que ele quiser com o cliente dele, certo? E eu queria entender, normalmente, quando no outro modelo tradicional de negócio, tudo é em cima de porcentagem. Sim, sim. É assim que funciona. Exatamente. Então, no seu caso, não é uma porcentagem, é um valor fixo e ele põe a margem que ele quiser e ele está livre para negociar, certo? Eu não estou preocupado com nada. Não estou preocupado se ele está pegando paciente meu, se ele está desviando dinheiro, se ele não estou preocupado. Porque ele paga o aluguel no momento que ele fecha o horário. Tá pago o aluguel, eu tô tranquilo. E não tô. E assim, como existe um contrato de aluguel, também não tenho medo que ele me leve. Falar, eu tenho vínculo empregatício. Tá. Ele não tem. Que legal. E o cliente é dele, de fato, dele, e não é da clínica, né? É dele, então... Bem legal. E me fala uma coisa, você acredita que isso é um modelo de negócio, inclusive para pessoas que possam nem ser dentistas, sim, mas que queiram investir num modelo de negócio de cowork para dentistas, por exemplo? O que acontece, Luiz? A gente tem Airbnb. Não existe o Airbnb? Sim. Já é um negócio validado. Sim. Não é validado? É isso. Então, o que acontece? Você tem pessoas que compram casas e não estão ocupando aquelas casas. Eles põem para alugar no Airbnb. A mesma coisa. Então, hoje a gente está criando um modelo de negócio onde a gente vai hospedar outras clínicas que está com horário ocioso e que precisa buscar um dentista para atender naquele horário. Legal, okay? Perfeito. Só que necessariamente você não precisa ser um dentista para ser dono da clínica. Você pode ter um prédio e você reformar ele inteirinho, vai na vigilância sanitária, põe tudo corretinho, você se documenta para isso, a gente pega essa documentação, põe no site, vai lá, filma tudo e ele tá alocando, tá fazendo um passivo para ele do negócio que tá parado. Que legal, que legal. Você entendeu? E no caso, assim, para um dentista usufruir dessa instalação, dele fazer as coisas, vocês fazem algum tipo de crivo? Vocês pesquisam um pouco sobre a carreira da pessoa que está lá? Ou como você se isenta de alguma responsabilidade e não tem necessidade de fazer algo assim? O que acontece, Luiz? Esse profissional, ele é credenciado ou cadastrado no site. Quando ele é cadastrado, ele é obrigado a nos enviar uma série de documentos, tá? CRO dele, identidade, endereço, comprovando endereço. A gente precisa saber quem é essa pessoa na hora de fazer o cadastro. A clínica também precisa ter filmagem, precisa ter... E clínica tem que ter CRO, tem um CRO de clínica. Então a gente tem isso. Só que à medida que você vai desenvolvendo o negócio, você entra numa escala de seleção natural. Okay. Como é que funciona? Os melhores dentistas vão pegar disponível as melhores clínicas, porque são avaliadas um pelo outro. E quando a gente fala de melhor clínica, eu não estou falando uma clínica aqui de Alphaville, top de linha, não é isso. Eu estou falando, você pode ter uma clínica no bairro, e essa clínica no bairro é bem montada, ela é limpa, recepciona bem o dentista. Essa clínica vai receber 5 estrelinhas, entendeu? Então, à medida que o tempo vai passando, qual que é a nossa ideia? Que a seleção natural selecione as melhores clínicas e os melhores dentistas. E com o tempo, os ruins, os profissionais que chegam atrasados, os profissionais que não respeitam a limpeza da clínica, que não respeitam o horário, vão ficando para trás. Então, ele precisa escolher a hora de entrar ali se ele quer, de fato, fazer daquilo lá um estilo de vida. Porque pode ser sim para ele uma grande vantagem para os dois, sim, não só para o dono da clínica como para o dentista. Você imagina, Luiz, você é um dentista, você não precisa nem ser recém-formado, você não quer ter clínica, você não quer ter aluguel, você não quer ter funcionários, você não quer ter nenhum tipo de despesa. Você monta a sua página profissional no Instagram, faz a captação do teu paciente, fala do que você faz, captou o paciente, você entra no site, acha uma sala em qualquer consultório perto da sua casa, alugou, pagou, você vai lá, tem teu paciente, vai embora.
é muito mais simples, porque ter um consultório próprio, né? Já sair do mês, da virada do mês, com aluguel, funcionário, luz, água, tudo, todos os encargos que envolvem isso, é muita responsabilidade, e nem sempre a pessoa quer, né? Ela quer trabalhar de maneira autônoma e não quer ter essa... não tem dor de cabeça. Esse negócio eu tirei do carro por assinatura. Né, que eu trabalho com carro por assinatura, eu tenho meu carro de assinatura, e eu trouxe essa ideia do carro de assinatura para, na verdade, essa teoria para o consultório. Porque o que é o carro de assinatura? Você paga mensal, só põe gasolina. Sim. Então você não tem PVA, não tem seguro, não tem manutenção, não tem nada disso. Então eu falei, pô, eu não tenho dor de cabeça. Que legal. Eu peguei e falei, vou trazer isso para o consultório. Meu consultório está montado. Querendo ou não, eu tento desprender. Tem que pagar. O que eu vou fazer? Você precisa se desprender. Que eu já percebi que alguns donos de clínica acham que aquilo é um bem. E aí o cara precisa entender que você precisa desprender. Sim. E nós como empresa, buscamos qualificar aquele profissional para dar o máximo de segurança possível para ele receber um profissional decente que vai cuidar bem do equipamento dele. Sim. Por isso que a gente tem essas notinhas que você vai dando as estrelinhas, sabe? 5 estrelas, 3 então estrelas. Existe um ranking hoje de profissional, ele vai ser avaliado. Ele é ranqueado. Ele é ranqueado. É que nem você vai no iFood, você quer pedir uma comida. Onde você vai? Eu quero ordem de qualidade. Aí tá lá, 4.9, 4.7. Então você fica mais... Você já foi alguma vez lá pro fim da fila? Se você chega atrasado, se você é simpático, se exatamente. Se você trata tem o bem talento, trata bem. Não, se você trata bem os funcionários da clínica, você não é. Então tem uma série de análise que você faz para poder ir sendo ranqueado e bem ranqueado. Tá? Isso é muito bom para o consumidor. Né? Então, assim, eu estou procurando um dentista. Uhum. Muitas vezes hoje, que a gente não tem essa qualificação, a gente acaba fazendo o quê? Pedindo indicação. É muito natural que esse seja um ramo de trabalhar por indicação, certo? Sim, sim. Se você começa a ter um ranking, isso é uma maneira que você começa a se sentir mais confortável de ir numa clínica, passar pela primeira vez com um dentista desconhecido, mas que já foi avaliado por 500 pessoas, dizendo que ele tem 4.8 estrelas de 5. E na verdade, se você tem uma clínica que ranqueia bem esse dentista, provavelmente é um cara de responsabilidade. Então você não precisa nem ter nota de pública, mas você tem a nota das clínicas que ele passou, o cara pode falar, esse cara é um cara legal. E à medida que você tem nota baixa, né, profissionalmente, isso te posiciona, entendeu? Que legal. É a nossa ideia. Eu acho que é uma tendência de mercado, Luiz. Não é um mercado ainda que está muito explorado. Tem bem pouca gente fazendo isso. A gente pegou isso lá atrás, já é um projeto desde 2016 que eu coloquei no papel. Caramba, faz tempo. Faz tempo. Que legal. Só para você ver que as coisas não acontecem do dia para a noite. De fato. Né? Sim. Então a gente foi trabalhando, a gente tem um site, esse site a gente está buscando investimento para que ele tenha o máximo de segurança possível. São muitas, funcionalidades desse site que a gente está buscando fazer. Pelo que eu entendi, parece que é um portal até, exatamente. Não é só um site, é um portal ali onde você consegue trazer uma série de informações. Isso, né? Isso. Pode até trabalhar de uma forma comercial, se eu não me engano, sim, algo dessa forma. Hoje a gente tem a Colgate. Que legal, nossa, aí, ó. Né? Eu sou cliente da Colgate há muito tempo, mas não foi fácil trazer essa marca. Eu fiquei 7 meses esperando um processo para poder me liberar a divulgação. E aí o que acontece? Na verdade, a nossa ideia é trazer um portal de negócio para dentista. Então, por exemplo, hoje a gente inicia esse projeto sanando dores. Né? Que é a dor do cara que não tem dinheiro para montar uma clínica, ele quer atender onde ele quer, ele não quer receber porcentagem. Isso é uma dor. A outra dor é a dor do dono da clínica, que começa o mês e ele já tem conta para pagar. É outra dor. Então, esse é o principal. À medida que a gente for criando, como é que eu vou dizer para você, uma carteira de clientes, a gente vai proporcionalizando para ele outras saídas. Então, por exemplo, curso de inglês, uma arquiteta, porque inglês é importante. Sim. Então a gente vai trazer profissionais que estão interessados nessa carteira de cliente nossa para oferecer serviço. Então, por exemplo, você vai ter uma empresa de venda de, por exemplo, um scanner odontológico. Ele custa 250 mil. Não é barato. Sim. Eu posso ter uma empresa de consórcio que traga a condição para ele fazer um consórcio para comprar aquele scanner. Oh, que legal. Então a gente vai linkando com as na verdade, assim, pelo que eu estou entendendo, você vai montar um ecossistema. Exatamente. Né? Ali através
do consultório físico, Isso. mas o portal ele vai ser o centro de comunicação dentro desse ecossistema para dar acesso para tudo que tanto a clínica, quanto o dentista, quanto o cliente. Exatamente. Né? Então você cria um ecossistema fechando todas as pontas. Isso. É isso? Essa questão do cliente eu deixo mais para a responsabilidade do dentista. Porque é o seguinte, esse ramo de empresa para captação de lead é um mar vermelho já. É muita gente fazendo isso. Eu, na minha rede social, o que eu mais tenho são mentores, empresas que falam, saia de 10K para 100K, como se fosse uma varinha mágica, né? Eu tô aqui desde 2014 brigando em Alphaville e agora que a gente conseguiu virar a chave e entrar numa crescente. Então, o que acontece? Esse mercado, ele tá bem saturado. A gente tá querendo nadar num mar mais azul, que ninguém tá fazendo. O que ninguém tá fazendo? É o coworking, oferecendo espaço para dentistas que não têm ou não querem um espaço próprio, para atender naquele espaço do cara que ele já tem e ele precisa criar giro para poder atender, ter demanda de dentistas ali. E ele tá desapegado. Ele fala, não, tudo bem, isso aqui é para me gerar grana. É um passivo, para ele poder, como eu hoje, por exemplo, fiz aniversário de casamento, dia 31 agora. Parabéns. Eu fui para Monte Verde viajar com a minha esposa. E a clínica estava funcionando. Você conseguiu faturar enquanto exatamente, você estava conseguindo tirar um momento pessoal. Exatamente. Então é o seguinte, aquele negócio de falar assim, cara, o dentista é um autônomo, ele não pode se divertir. Eu estou tentando viver de outra forma e criar algo diferente para que você possa, sim, passear com a sua família, ter uma qualidade de vida, e você se desprende do teu consultório e fala, eu vou para alocar. O que você precisa ter? Você precisa ter uma pessoa para recepcionar esse dentista. Sim. Não pode estar vazio, não pode estar zero. Então não tem ninguém lá, o cara abre a porta, não dá. Mas se você tiver uma recepcionista, tá valendo. E muitas vezes a gente vai no consultório, bom, eu sou seu cliente, e sempre que eu tô lá, existe uma ajudante. Sim. Nesse caso, você disponibiliza uma ajudante? É mais um toque que ele vai colocar na continha dele. Mas ele tem essa possibilidade. Sim, ele tem a possibilidade. Okay. Se ele quiser secretário, se ele quiser, ele vai. Mas então você pode fornecer esse... porque é o seguinte, a base é a estrutura fria. Então, o cafezinho, a recepção, o equipamento odontológico, que não é barato, o motorzinho, por exemplo, a caneta de alta rotação, eu já digo lá que eu não ofereço, porque antigamente as canetas de alta rotação, que é o motorzinho, eram duráveis. Hoje não, é quase que descartável. Então não dá para você ficar deixando para usar. Então o que acontece? Então algumas coisas que eu falei, isso você tem que trazer que eu não te ofereço, tá lá também, ele sabe. Entendeu? Ele já sabe. É um contratinho de prestação? Existe, um contrato de aluguel. De aluguel. Então, na hora que eles cadastram no site, já baixa o contrato na hora. Que legal. Tem que ler, a hora que ele assina, é bom ler. Legal. Bom ler, porque fala, não leu, não tem, né? Não tem desculpa. Então ele assina digitalmente aquilo ali, já ele tem uma validade jurídica. Legal. Você entendeu? Então o que acontece? A gente explica tudo, as regras para quem tá entrando, você entendeu? Feito isso, Luiz, ele quer uma secretária. Tá lá, secretária, R$25 a hora. Tá. Entendeu? Exemplo. Exemplo. Entendi. Tem um auxiliar, R$35 a hora. Tá. A hora que ele clicou, já cai já no montante, ele paga. Ele já sabe. Exatamente. Por exemplo, ele paga antecipado? Paga antecipado. Para você não ter dor de cabeça. Exatamente. Então ele reservou. Ele reservou. Até 24 horas antes, ele pode desmarcar. Legal. Vamos supor, Luiz, você vai lá, fez uma reserva, um paciente teu, você vai atender. Deu 24 horas, falou, Humberto, deu um BO aqui, não vou poder atender o paciente. Beleza, Luiz. Já no site, ele já tem a opção ou de pegar o dinheiro de volta, ou de usar aquele agendamento para um outro dia. Tá. E ele agenda pelo próprio site? Fica uma agenda disponível já com... Isso. Então você chegou lá, você fez o pagamento na agenda, o horário some. Para não ter conflito. Que legal. Então você pagou, o horário sumiu. Ou seja, você também usa a mesma agenda, porque você usa a clínica também. Então a agenda de todo mundo está lá, exatamente, inclusive a sua, na verdade. É uma agenda pública, vamos dizer assim, né? Então, não é que é pública, ela é exposta. Hoje em dia ela está ali para o cara ver. Sim. Então o que acontece, Luiz? Você pagou, tá lá, fechou o horário está fechado. Até 24 horas antes, se você quiser reagendar, ou se você quiser pegar o dinheiro de volta porque teu paciente desmarcou e você não tem outra data, beleza. Passou das 24 horas, você não perdeu o dinheiro. Normal, né? Isso daí, todo segmento... Porque eu preciso proteger a clínica, cara. Claro, tá certo. Imagina, você tem uma clínica, você recebeu uma notícia de reserva, e aí
o cara não te falou nada. Chega no dia, ele fala, o paciente furou o pneu, bateu o carro, sei lá o que aconteceu. O dono da clínica não tem nada com isso, perdeu dinheiro, infelizmente. E dessas ideias, para você chegar nesse lance do cowork, alguma coisa que influenciou, foram vários fatores pelo que eu entendi, mas eu queria saber se a doença, eu soube que você teve uma doença, queria que você falasse um pouco assim, né, desse afastamento, e se isso influenciou você como uma tomada de decisão para falar, olha, eu preciso parar de ser autônomo e começar a virar um empreendedor. O que acontece, Luiz? Você sabe, eu passei por 30 internações. Cara, 30 internações? Foram 30, durante 7 anos, né? 30 internações, foram 11 cirurgias, mais de 20 transfusões de sangue. Aí em 2019 eu removi os 2 rins, eu fiquei sem rim 1 ano e meio, fiz hemodiálise todos os dias, e aí em 2020, você viu, eu peguei Covid-19, tava fazendo hemodiálise, sem os 2 rins. Você tá brincando? Não, eu tava fazendo hemodiálise. Peguei COVID, na época o Covid-19 tava matando 3x4. Uau! Né? E aí peguei Covid-19 fazendo hemodiálise. Aí naquele ano, a minha mãe doou o rim dela pra mim. Aí, só que nesse período eu quebrei, mano. Fiquei sem grana pra nada. O que aconteceu? Foi onde eu tinha o carro por assinatura, que eu falei, eu preciso criar um sistema dessa forma para que eu possa ter alguém lá na clínica enquanto eu não tô lá, gerando renda, porque eu posso ficar doente, ou eu posso viajar. E aí eu peguei o modelo de negócio do carro por assinatura e trouxe para o meu consultório. Comecei a criar isso em 2016. Que legal. Foi. Cara, eu não consigo imaginar pelo que você passou, assim, hemodiálise, transplante, pesado. Covid. Pesado. A gente vai ter que fazer um outro podcast só para falar disso. Mas assim, contente que você, né, hoje tá aqui batendo esse papo comigo, né, com uma cabeça empreendedora, assim, parabéns, assim, pela atitude, por ter tido essa força, porque muita gente não psicologicamente não consegue passar por uma situação. Eu tive minha mãe e tive minha esposa, Ana Cláudia, cara, a Ana Cláudia nunca me deixou. Eu quero mandar um abraço pra ela. Sempre teve comigo ali, cara. Ana Cláudia, Ana Cláudia é heroína. Nunca me largou. Então eu tenho que agradecer ela, senão se não fosse ela, eu não tava aqui hoje, não. Família é o alicerce mais importante pra gente, né? Da gente poder prosperar, porque na batalha do dia a dia, pra quem tá na luta... Luiz, numa dessa, cara, disso tudo que eu passei, se não fosse eles, eu tinha entregado. A família e a fé, né? As duas coisas. A família e a fé. Você conhece, junto, né? Como eu tenho fé nas coisas, que Deus me segurou, Deus que me salvou, Deus que colocou a mão, que acalmou a família. Então é isso, né? A gente tá aqui, eu ainda creio que tudo isso que eu passei tem propósito. Sim. Não foi à toa. E cumpriu muita coisa e vai cumprir mais coisas ainda dentro daquilo que eu passei. Nada é à toa, né, cara? Sim. Eu tô aqui hoje falando disso. E eu acompanho bastante seu trabalho e vejo que você dedica bastante à geração de conteúdo nas redes sociais. Cara, primeiro, parabéns, eu adoro esses conteúdos, eu te sigo lá. Qual é a importância hoje que você vê para os profissionais da sua área em ser mais presentes na rede social? O que acontece, Luiz? O que a gente via muito... Eu principalmente, era assim, antes e depois. Antes e depois. Então, pô, antes e depois, muito legal, mas você não sabe por que como que tava antes e como chegou no antes e como você fez para chegar no depois. E a nossa ideia foi tentar fazer algo mais didático e rápido. Então, por exemplo, nossos vídeos duram 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio eu explico como que o paciente chegou, o que aconteceu, qual a consequência dele estar naquele estado e qual foi a solução que a gente arranjou para que a gente pudesse resolver o problema dele. Porque o pessoal não tem paciência para assistir vídeo. Então, 1 minuto e meio você tem que, né? Então, hoje, a gente tentou profissionalizar isso. A gente tinha uns vídeos meio mequetrefe, que fala. E eu trouxe um videomaker, contratei isso, entendi a demanda. Porque, assim, hoje a gente tem recebido muita gente falando, legal, eu não sabia que era assim. Que legal. Legal, eu nem fazia ideia. Nossa, olha, isso aqui, poxa, eu achei que desgastava pra caramba. Eu achei que leite de contato, faceta, coroa, era tudo uma coisa só. Não, tem diferença. E a gente traz essa didática para que a pessoa se esclareça. Um pouquinho de autoridade daquilo que a gente vive todo dia no consultório. Mostrar para esse paciente que o caso dele tem solução, porque tem gente que acha que não tem nem solução.
Que legal. Entendeu? Então, pra gente foi importante, Luiz. A gente desenvolveu esse trabalho, tá sendo importante, tá fazendo parte dessa curva de crescimento da Rafa. A Rafa hoje vem numa crescente. O ano passado nós tivemos o melhor ano da clínica, dos 10. E esse ano tá se mantendo, graças a Deus. A gente que legal. Parabéns. Hoje, é perceptível que as pessoas não entram muito em site ou procuram coisas estáticas para que ele escolha que empresa que ele seja clínica, mas que empresa que ele vai optar por a prestação de serviço. Então, a gente entende que a primeira coisa que ele faz é ele ir numa rede social, né, para ver. E eu vejo que é um erro muito comum as pessoas colocarem lá uma fotinho ou alguma mensagenzinha tal, mas aquilo, ok. Legal, tô vendo que você existe, mas muitas vezes não gera autoridade. Exatamente. Ou não me gera um interesse de falar assim, realmente falar, olha, né? E eu vejo que o seu conteúdo hoje você profissionalizou, foi atrás, contratou um videomaker, edição, né? Você tá preparando toda uma copy, né? Um texto que você vai trabalhar ali com muita inteligência, com estratégia, e que isso tá te ajudando hoje. Então, assim, além de tudo, você tá vendo marketing. Isso. Ou seja, trabalhando como empresa, tendo um departamento de marketing interno. Ou seja, é um comportamento de um empresário, de fato. Hoje a clínica, porque antes era só eu e eu. Hoje a clínica tem um financeiro. Nós temos um financeiro que cuida da parte financeira da clínica. Nós temos uma parte que cuida da parte de material, se está faltando material, se não está faltando material, qualquer demanda, o que a gente compra, o que a gente não compra. Isso. Você tem um departamento de compras. Exatamente. É um almoxarifado, né? Eu tenho a minha recepcionista, tem eu que fico na produção, fazer a venda, né? E aí a gente está criando agora um departamento comercial na Rafa. Opa, posso ajudar. Exatamente, você já está sabendo disso, que a gente está criando. Não estou te contando novidade. Não é que as pessoas não sabem disso. A gente está criando um departamento comercial para ativação de base dos nossos pacientes. E a gente tem também agora, a gente está começando na parte de marketing, e esse negócio de IA também, resposta rápida, tá colocando no nosso WhatsApp, para a gente não perder os leads, entendeu? E aí dentro do nosso WhatsApp a gente tem um acervo de vídeos, né? A ideia é que a gente tem então, lá, lente de contato, faceta, implante. Então dentro daquele interesse daquele cliente nosso, ele consegue clicar e ver um videozinho de 1 minuto e meio. Que vai dar para ele, não tudo, obviamente, mas ele fala, não, ele é mais ou menos isso que eu quero. Que deixa eu saber mais. Então é a isca ali, né? Que ele vai, vamos entender mais isso aqui. Então a nossa ideia é trazer informação. Cara, isso aí não tem preço. Que legal. E é verdade, cada vez mais a geração de conteúdo relevante, estudado, tudo, é a grande tendência de se destacar. Porque a gente vê muita besteira na internet. Muito aventureiro. Não, muita promessa que não acontece. E aí o que o pessoal precisa entender, que principalmente dentro da odontologia, não é uma linha de produção. Cada caso é um caso. Cada caso Vocês trabalham como artistas, na verdade, né? É um trabalho bem manual de artista, né? Isso. Então, mas você precisa ter um cuidado na hora de conversar com esse paciente para não prometer mundos e fundos, tá? Então, por exemplo, paciente de lente. Ele chega lá, a gente vai conversar, eu vou fazer um exame e falar, o teu caso não é lente. Porque eles acham que tudo é lente. Falando, no teu caso não, você tem. Ou até mesmo artificialzão, né? Exatamente. Colocar aquele sorriso piano no Isso, mas o que acontece? Tem gente que quer. Também tem um pessoal que tem horror, e aí ele chega lá, já chega com medo, a gente tem que falar, isso aí é a escolha dele. Eu tenho uma prima minha que chegou lá e falou, eu quero BL1. Cara, BL1 é branco. Eu cheguei, Bianca, mas todo mundo vai ver. Eu falei, mas eu quero que todo mundo veja. Então, ótimo, vamos fazer do jeito que você quer. Mas eu tenho paciente, você pega empresário, eu tenho empresários que vão fazer tratamento lá com a gente, falam, eu quero o mais natural possível. E eu vou trabalhar dentro do mais natural possível. E todo o procedimento é provado. Eu não te entrego nada na clínica que você não aprove. Então, para isso a gente tem bons provisórios para esperar. Então o que acontece? Eu fiz um trabalho de preparo para você. Você precisa usar, na maioria dos casos, de lente, não precisa usar provisório. Então a gente não tem pressa. Então a gente tem a fase de etapa de prova de formato. Então ontem, essa semana mesmo, eu fiz um caso de lente. Eu fiz uma maquete do sorriso dele, que é preparada no laboratório, eu provei na boca dele. Falei, hoje você não vê cor, hoje você só vê formato. Aí ele foi para casa com o mocap na boca, tirou a opinião com a mulher dele, aprovado, beleza. Eu fiz os preparos do dente dele, escaneei e mandei pro laboratório. Aí vamos mandar fazer essas lentes. Chegou as lentes, eu boto na boca dele, a gente instala,
de uma forma que ele consiga levantar, falar, sem cimentar, e aí ele vai analisar. Se ele gostar, que nem eu digo lá no consultório, se o zóio brilhar, aí você pode pôr, porque a gente vê na feição da pessoa. Mas eu entendo que, assim, hoje vocês têm um trabalho muito também de consultivo. Ou seja, beleza, eu entendi que você quer tal coisa, eu vou te dar minha opinião profissional. Sim, né? Mas é o que mais acontece. Mas se a opinião final é sua, Exatamente. Se você falar que tá bom, tá Exatamente. beleza pra mim. A gente trabalha dentro da demanda do cliente. Sim. E tem gente que chega no final falando, não, eu quero só fazer ortodontia e fazer um clareamento. Tá bom, a gente faz também. Agora eu quero saber o seguinte, chega muito paciente com problema que um outro dentista causou, e aí sobe uma bomba na sua mão ali. Acontece retrabalho, isso? Sim, retrabalho. Essa semana eu tive um caso, ele ainda não voltou pra gente terminar, mas ele tava com a lente, e aí você percebia que em volta da lente, no contorno da gente, todo avermelhado, tava com gengivite. O que acontece? Essa lente tá mal adaptada, entra na interface dente-lente, tem um espaço, e ali entra resíduo e ele não consegue higienizar. Essa gengiva reclama. Caramba. Aí ele fala, eu passo fio dental, sangra. Aí você vai ver e fala, tem que trocar a lente. Aí hoje, graças a Deus, a gente tem um equipamento lá na clínica, que você tem um laser, porque qual que é o problema? Qual que é a grande dificuldade de quem vai fazer lente? Não quero desgastar os dentes. Beleza? Então, quando você faz, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar esses dentes. Quanto mais alinhado, menos desgaste. Então, quando chega um caso de lente dessa pessoa que está toda desadaptada, a gente vai remover essa lente com laser. Então, o laser ele faz o quê? Ele não mexe na estrutura dentária, ele degrada o cimento, que cimentou a lente no dente. Degradou a lente, solta. Soltou, você dá um polimento ali, mantendo a estrutura dentária e refaz o trabalho. Entendi. Então, a gente tem essa tecnologia lá hoje na clínica para poder fazer retrabalho sem mexer em estrutura dentária. Grandes medos de quem vai fazer lente. Se desgasta muito, se mancha, não mancha porque se você pegar uma xícara de porcelana e você tomar café nela 20 anos, você pode limpar ela, vai estar da mesma cor. Se quebra, dente quebra, que dirá uma lente de porcelana. Você tem que tomar cuidado, alguns cuidados a gente passa para o pessoal que está usando lente de contato. Por exemplo, vai comer uma maçã, você não vai dar uma mordida na maçã, você corta a maçã e come a maçã. Então, alguns cuidados, só que quando é nosso, você não gastou nada para isso, você compra torresmo, piruá, quebrou, não é verdade? Sim. Aí, quando você tem um investimento que não é um investimento baixo, a gente passa alguns cuidados. Entendi. Para não dizer, não sabia. Então, tem algumas coisas que já vem pra gente e a gente já tem como explicar isso pro paciente. Não tem mentira. Tá. Não tem, não, fica tranquilo, não quebra. Não, fica tranquilo, não dura muito tempo. Não, a gente... Inclusive tem um contrato, a gente faz um contrato, o paciente tem direitos e tem deveres. Sim. Entendeu? Muitas das coisas foram se mudando ao longo dos anos em termos de tecnologia para diversas áreas, para não dizer que todas as áreas. Né? Você sente que a sua área teve uma revolução muito grande em termos tecnológicos? Muito, cara. O que a odontologia faz hoje é um negócio fantástico. Ela mudou desde você fazer uma moldagem no paciente, que antigamente o paciente tinha ânsia, era horrível você moldar. Você moldava e ficava pulando na cadeira. Eu já sofri muito com isso. O paciente tem ânsia e dava aquela... Hoje não, hoje você tem um scanner. Antes o scanner era da cabeça desse tamanho, hoje já diminuiu mais rápido. Então, dentro da evolução, já tem outra evolução. Então, isso é um exemplo. Por exemplo, não só de equipamentos. Então, o que eu estava te falando, hoje você tem um laser que desloca a lente sem você desgastar a dente. Antigamente você tinha que passar a broca. Aí você acabava desgastando o dente também. Como de materiais. Então você tem tecnologia para cimentação de lente, para não soltar mais. Você tem tecnologia para resina. Tem gente que vai fazer restauração de resina e fica perfeito. Eu não gosto de resina, lentes e facetas de resina, tá? Eu nem vendo isso lá na clínica porque eu não acredito. Então eu só vendo aquilo que eu acredito. Mas, por exemplo, uma restauração oclusal, um dente que está com uma cárie de resina, eu faço. Acho bacana. É para isso. Então, você tem tecnologia tanto de equipamento como de materiais. A odontologia evoluiu muito, cara. Fantástico, eu adoro isso. Mas teve algumas áreas que a gente sente
que a tecnologia ajudou muito, mas que pessoas não se atualizaram, ficaram muito presas à maneira que se fazia no passado, e eu digo em diversas áreas. Você acredita que na odontologia, o dentista hoje, ficou muito mais fácil a vida dele, então essa adaptação à tecnologia foi fácil? Ou você ainda vê pessoas mais antigas que tiveram dificuldade em se adaptar à tecnologia atual? Luiz, eu não vou contar para você nenhuma novidade. Não é nem facilidade, é uma necessidade. Ou você se atualiza, ou o tempo vai... cara, Te engole. É uma seleção natural. É. Então você precisa vencer as dificuldades. Se você tem dificuldade, você tem que dar um jeito de ir lá estudar, ver o que está acontecendo de novo. Eu estudo até hoje. Eu tenho quase 30 anos de formado e eu estudo até hoje, porque tem coisa nova chegando. E aí o cara do lado aqui, no meu corredor, também está estudando. Então, assim, é uma realidade para todos. Para médico, para advogado, as coisas vão desenvolvendo, e se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Eu concordo plenamente com o que você está falando, mas você acredita que ainda tem aquele que não entendeu isso e ainda fala, eu fiz a vida inteira assim, isso aqui dá certo, ou isso é frescura? Porque eu digo que em outros segmentos eu vejo isso. Sim, mas assim, e também reclama, né? E também reclama. Então esse é o ponto. Então esse é o ponto. É o cara que sempre fez a mesma coisa, mas é o cara que está sempre reclamando. Então é assim, você ter foco, você entender que você está num mundo que gira, ele não é estático, e você percebe que até dentro das redes sociais, o jeito que você divulga mudou. Exato. Antes era uma coisa, um ano atrás era uma coisa, agora já é outra coisa totalmente diferente. Antes, dentro do que a gente está falando aqui. Antigamente era antes e depois. Agora não está dando mais. Se é antes e depois não está resolvendo. Você precisa, e daqui a pouco o que eu estou fazendo já também não vai dar. Eu vou ter que me reinventar, modelar, me reinventar para poder seguir. Eu sofro muito isso, né? Eu treino vendedores aí há mais de 10 anos e o que eu sinto? Primeiro, o primeiro contato com o vendedor, muitas vezes ele diz o que para mim? Não, Luiz, eu vendi a vida inteira assim, cara, eu sei vender. Então, e assim, você tá perguntando, tá fazendo o que aqui então? Exato, né? Assim, ou muitas vezes ele não entende que é por isso que ele não cresce. É por isso que a performance dele é baixa. E aí ele quer culpar o mercado, ele quer culpar o vizinho, ele quer culpar todo mundo. Mas ele não puxa a culpa para si, que na verdade falta ele treinar, estudar, né, se aperfeiçoar para que ele melhore a performance dele, né? Então isso é bem comum da gente ver. O que acontece, Luiz? Na minha vida, sempre o meu impulso foram meus filhos e minha esposa. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de recuar para aprender, para crescer. Então eu olho eles e falo, eu tenho que aprender. Se alguma coisa está dando errado, a culpa é minha, não é deles, porque eles dependem de mim. E todo o apoio que eu preciso eu tenho dentro da minha casa. Meus filhos me amam, minha esposa, então nem se fala. Então eu olho para eles e eu falo, se tiver dando alguma coisa errada, sou eu. Então eu preciso mudar. Então eu preciso me reinventar, fazer de novo. E aí, mano, graças a Deus, desculpa o mano aí, mas... Imagina. O jeito de falar. Mas eu assim, Luiz, eu me reinventei e continuo. Tá? Até esse mês que vem vai ter um curso de lente, eu vou lá fazer o curso. E tem uma coisa, isso que você falou, né, de fazer curso. Muitas vezes eu vou fazer cursos e às vezes a gente está sentado ali, né, do lado de cá do curso, tem lá o palestrante, o treinador, enfim, né? E as pessoas perguntam, e o que você faz? E aí eu respondo, eu dou treinamento de vendas, treinamento de gestão, dou mentoria empresarial. Nossa, mas você está sentado aqui estudando? E as pessoas muitas vezes não enxergam isso, né? Você já passou por isso quando você vai nos seus cursos por aí? Sim, mas tem 30 anos de mercado, já super estudado, e às vezes está lá. Mas na odontologia, o que a gente percebe é o seguinte: quem está lá já entendeu a mentalidade, já tem uma mentalidade de inovação. Então, assim, comigo nunca aconteceu isso. Você já está aqui por quê? Mas eu, dentro de mim, eu tenho um entendimento que você está sempre aprendendo. Minha mãe falava isso. Minha mãe fala assim, vivendo e aprendendo e morrendo sem saber nada. Perfeito. É verdade. Adorei. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Então a gente não sabe. Então a ideia é a gente se despir um pouco de vaidade. Sim, perfeito. Né? Concordo. Então, porque assim, a gente está numa sociedade que se você se acha demais, daqui a pouco tem alguém que sabe mais que você. E você vai ficando para trás. E você se despir de vaidade te ajuda a ser um cara tratável.
vamos dizer assim. É o cara que é o vendedor que você chega fala, e aí, não, Luiz, eu vendo assim, mas eu quero aprender coisa nova. Você fala, esse cara aqui vai dar gente. Né? Isso vai dar futuro, vai dar, isso aí vai ter. Você até se anima. 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 Tem uma coisa que eu acho muito bacana, que eu já acompanho o seu trabalho faz tempo, que você é um cara muito desenrolado para fazer network. Sim. Né? E eu vejo que poucas pessoas no seu segmento entenderam a importância disso. Né? Te falo porque eu sou um cara muito presente no mundo de network, vou muito em evento, faço parte de associações, etc. Sei que você faz parte aqui da associação também, da região de Alphaville, da CIB, né? E em que momento você entendeu a necessidade de você começar a ir para esse tipo de evento, ser participativo em grupos de network? Isso foi sempre uma coisa enraizada dentro de você ou teve uma mudança de chave em algum momento? O que acontece, Luiz? Eu sempre tive muita facilidade de ter amigos. E fazer aquelas amizades, tipo assim, vai 30 anos que eu não te vejo, eu te encontro, é a mesma coisa. Parece que eu te vi semana passada. Então, além de eu conseguir ter amizades, eu consigo cultivar essa amizade mesmo à distância. Só que quando a gente, esse período que eu fiquei doente, eu entendi que eu precisava explorar um pouco mais isso, porque Deus não vai mandar um anjo na minha casa com um cheque e falar, trouxe o cheque para você pagar suas contas esse mês. Eu vou ter que ir à luta. E aí você fala assim, mas você participa desse network para fazer negócio sem interesse, mas todo mundo tá sabendo, não tô enganando ninguém. Não, todo mundo vai. A gente, de qualquer forma, a gente contribui para os grupos de network. Lógico. Existe uma contribuição, né? Mas todo mundo tá lá para fazer negócio e para usufruir, desfrutar de alguma coisa. Hoje eu tô num grupo do Nexus, que é um pessoal que se reúne aí. Eu conheço, o Ricardo Riquini. Isso. Mas o que acontece? A ideia é entrar lá querendo negócio. Ele já fala, aqui é um grupo de negócio. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer negócio. E eu entrei, tem pouco tempo, já entendi, já tive paciente, já tive retorno e já fui retorno para os outros. Porque qual que é a mentalidade? Eu não estou entrando para pensar só no retorno para mim. Eu preciso ser retorno para alguém. Exato. Então, por exemplo, a menina o meu marketing hoje veio do Nexus. Que legal. A viagem que eu fiz com a minha esposa veio do Nexus. Legal. Então, eu não posso entrar no Nexus e falar, não, eu tô vindo procurar negócio para mim. Sim. Eu vim fazer negócio. E fazer negócio é pra lá e ia pra cá. Eu já participei de vários grupos, foi BNI, enfim. E sempre a chave do sucesso de um grupo de network, primeiro é contribuir. Exatamente. Porque se você entrar lá para vender o seu peixe apenas, você não vai vender, cara. Mano. O segredo do sucesso de um grupo de network é chegar e falar assim, que eu posso te ajudar? Exatamente. A hora que você começa a assumir essa postura e ajudar as pessoas automaticamente te ajudam. Você nem precisa pedir. Luiz, tem um versículo na Bíblia que diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, por exemplo, eu te conheço. Se eu considero você uma pessoa superior a mim, e você me considera superior a você, nós vamos se entender. É isso. Nós vamos se entender. Nós vamos ter um encaixe, porque você me considera superior a você e eu te considero superior a mim. Sim, mas se eu me considerar superior a você e você superior a mim, nós vamos ter problema. Exato. Entendeu? Então, essa é uma mensagem bíblica muito importante. E é dessa forma que eu tento entrar nos lugares, achando que as pessoas são superiores a mim. Em conhecimento, não como... superior mas dentro daquilo que ela faz, ela é superior, ela entende e pode me trazer conhecimento. Exato. Você entendeu? Então, a troca, tem que existir uma troca. Exatamente. Eu sou melhor que você em alguma coisa, assim como você é melhor que eu em alguma coisa. Desde que a gente entenda isso e tenha a humildade. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui hoje, você me chamou, eu falei, cara, o Luiz ele tem entendimento de vendas, eu quero ir lá aprender, eu quero ouvir e eu tenho te acompanhado na sua parte. Que legal. É mútuo. E aí, de fato, nós somos a prova que essa aqui é mútuo, porque eu também te admiro. Fico feliz, tenho você hoje como uma referência do seu segmento. Também nós estamos ali de frente, né, Luiz? Legal. Eu sou um vizinho ali de frente. Show de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa agora pra gente, o tempo voa, né? Já estamos terminando. E eu queria o seguinte, o que você poderia trazer de dica para pessoas que estão no seu segmento, principalmente aquelas que estão iniciando no seu segmento? Que você poderia trazer assim de uma dica, né, um conteúdo bacana para que ela faça assim, poxa, né? Porque quando a gente começa a nossa carreira, né, são muitas dúvidas, a gente não sabe que caminho seguir, ou o que fazer, como se portar, enfim. Ô Luiz, é o seguinte, eu hoje tenho lá na clínica uma menina que recém-formada, formou agora em janeiro. E ela começou lá comigo, eu estou ensinando. Ela senta do meu lado e eu vou explicando, né?
Mas eu falei pra ela, procura uma clínica popular. Procura um lugar, porque eu tive uma escola que foi num serviço público. E, mano, ali você tem que virar, o pessoal não vai saber quem é, mas você tem que virar um MacGyver. Entendeu? Pra quem não é do MacGyver, né? Pra quem tá assistindo não lembra do MacGyver, não sabe. É o cara que sabia fazer tudo. Tudo. Ele era um mágico, ele pegava um clips e montava uma bomba. Exatamente. Então, eu me formei, eu trabalhava num serviço público e tinha 18 pessoas para fazer extração e eu tinha que fazer extração. E não tinha equipamento. Então, virou uma escola para mim daquilo que você vê na escola e não. Porque na escola você tem tudo, você tem professor e tal. Então, por exemplo, essa menina chegou para mim, Humberto, você não faz restauração indireta? Eu falei, o que é restauração indireta? Ela falou, você pega, faz a cavidade do paciente, molda o paciente, vaza o gesso, aí você vaza o gesso, você pega, faz a restauração no gesso, aí você pega essa restauração e transfere para a boca do paciente. Eu falei, quanto tempo você leva para fazer isso? Eu falei, umas 3 horas. Eu falei, primeiro, você não vai ter um paciente para esperar 3 horas para fazer uma restauração. Outra, ele também não vai te pagar por um serviço desse para você ficar 3 horas fazendo uma restauração. Então é o seguinte, vamos aprender outro jeito. Lá, para você aprender anatomia dental, é legal. Mas aqui nós vamos mudar. Porque senão você vai passar fome. Você vai trabalhar vai pagar para trabalhar. E aí o que acontece? O que eu aconselho? Se você puder ter um mentor de confiança, alguém que te ajude a crescer profissionalmente naquilo que é o dia a dia do consultório, que é totalmente diferente da faculdade, legal. E se você puder trabalhar em serviço público ou serviço de clínica popular, onde você não tem uma estrutura tão favorável, ali tem muita bucha que você vai ter que se virar e não vai ter ninguém para te ajudar. E isso foi o que me moldou a vida inteira. Então hoje, lá na clínica, graças a Deus, eu faço as coisas corretas porque eu estudo, mas eu não passo aperto com nada. Sim. Por exemplo, fui fazer uma extração do siso. O siso caiu dentro do seio maxilar. Se é outro, sai chorando. É verdade. O outro sai chorando. Você chora, mano. Chora, porque o siso caiu. Eu tirei uma radiografia, o dele tava deitado em cima dos outros dentes aqui. Não tive dúvida, anestesiei, abri e tirei o dedo do seio. É uma coisa que eu vim, estudei na cirurgia bucomaxilo, aprendi e você perde um pouco de medo. Mas não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas você vai aprendendo na vida prática. Tá? Que você, no dia a dia, entendeu? Sim. Que legal. Acho que é isso. É você ter um mentor, alguém que te ajude a saber o que é diferente do consultório e, às vezes, um serviço público, uma clínica pública, vai te ajudar para resolver os BO. E importante, né? Continuar se atualizando, estudando, continuar afiando o machado, que é o que eu costumo dizer, né? Para ficar afiado e porque você tem. Na hora acontece algo, você tem que saber se virar e resolver a situação. Então, muito estudo. As pessoas acham que, eu fiz a faculdade. Cara, você não vai parar de estudar, né? Que foi o que você falou, você continua estudando até hoje. Né? Por exemplo, procurar um mentor, continuar estudando, humilde, né? E procurar muitas vezes ir para um setor público para aprender a se virar com o que tem. Exatamente. Para depois, quando você for numa clínica como a sua, em Alphaville, totalmente equipada e tudo mais, falar, agora tá fácil. Agora tá fácil. Porque eu não comecei aqui em Alphaville com tudo equipado, com laser, com scanner, nada. Eu comecei em serviço público. Há 30 anos atrás. Cara, você vai fazer uma extração de um siso, você pegou um vaso, começou a espirrar sangue, você tem que saber controlar aquilo. Você não pode ficar branco e cair de costas. Você tem que falar, não. Sai correndo, pede a mãe, né? Alguém tocou, alguém me ajuda. Primeira coisa, você tem que manter a calma para acalmar o paciente. Exato. Isso é bem verdade, exatamente. Né? Então é isso. Cara, obrigado aqui pela sua presença. Foi um grande prazer aí. Obrigado, viu? Prazerzaço. Disposição sua. E eu a sua. Se você quiser me chamar outras vezes, para mim foi muito legal estar aqui. Show agradeço o pessoal, todo mundo. Não, vai ter outras vezes. Tamo junto. Tamo junto. Um grande abraço. Boa. Valeu, gente.